Você tem dúvidas sobre biologia e como realizar experiências com relação aos mais diversos assuntos? O professor Walter pode te ajudar nessa missão. Acompanhe nosso canal e veja como realizar passo a passo cada experiência. Bom, então aqui nós temos uma lula. A lula são moluscos cefalópodes devido à presença de uma cabeça bem desenvolvida. Dá para observar os olhos lateralmente. E na cabeça nós temos o que nós chamamos de tentáculos, ou braços, né? No caso da lula, ela tem 8 tentáculos menores e 2 tentáculos maiores. Na pontinha dos tentáculos, nós vamos observar as ventosas, que são estruturas de fixação. É por essas estruturas que a lula consegue se fixar nas suas presas, que são geralmente peixes, né? Toda lula é carnívora. E aí, nós temos aqui, nesse centro, a boca da lula, e dentro da boca da lula nós vamos encontrar 2 mandíbulas que têm a forma de um bico de papagaio. Vão ser retiradas essas mandíbulas. Aí nós temos aqui na parte dorsal da lula, uma parte mais escura, 2 nadadeiras. Porque a lula é um animal que nada muito bem. Essas bolinhas mais escuras nós chamamos de cromatóforos. Os cromatóforos possuem pigmentos que fazem com que a lula possa mudar de cor, que ela possa se camuflar. Quando ela está num ambiente mais escuro, esses cromatóforos têm um pigmento que se espalham, aí ela fica mais escura. Num ambiente mais claro, esses pigmentos eles se concentram e aí ela vai ficar mais clara no seu ambiente natural. Um detalhe interessante é que a lula, apesar de ser um invertebrado, ela tem na parte dorsal uma concha que serve para sustentar o corpo dela. No caso aqui, ela quebrou, né? Mas ela é como se fosse um plástico. Então ela fica na parte dorsal do animal para deixar ele de uma forma mais reta. Mas não seria uma coluna vertebral, é apenas uma estrutura que serve para ela ficar mais reta, né? A hora que ela está no ambiente. Então, as conchas nós vamos retirar. Aí nós vamos observar na parte ventral da lula uma estrutura que nós chamamos de sifão. O sifão, ele é um tubo por onde sai um jato de água. A água entra nessa parte de dentro da lula, que a gente chama de cavidade do manto. Aí ela solta esse jato de água através desse sifão. À medida que ela solta essa água, ela faz o seguinte, ela vai nadando para trás, né? Ela solta, vem, solta o jato da água, afasta. É como se ela fosse dando uma marcha ré. Então, essa estrutura, ela aparece em todos os cefalópodes, inclusive os polvos, que são parentes das lulas. No caso da dissecação da lula, o processo é o seguinte: nós vamos virar a lula pela parte ventral, que é a parte um pouquinho mais clara. Aí com a tesoura nós vamos fazer um corte bem fininho. Tudo isso que eu estou cortando é músculo, que é a parte comestível da lula. Então a gente faz um corte até o final. Que no caso nós temos gelo, porque ela estava congelada. Nós vamos tirar esse excesso aqui de gelo. E internamente, o que a gente pode observar na lula? Podemos observar as brânquias, que são essas duas estruturas, uma desse lado
e a outra desse lado aqui. As brânquias são estruturas respiratórias, né? Então é por aqui que ela vai retirar o seu oxigênio e eliminar o gás carbônico, como se fosse dos peixes. E interessante notar também que a lula ela tem uma estrutura prateada próxima do sifão. Essa estrutura é a glândula de tinta. Então, nós vamos retirar essa glândula de tinta com muito cuidado, para que ela não estoure. Vamos colocar num becker com água. E aí nós vamos observar que nessa glândula será eliminada uma tinta. Essa tinta, na verdade, ela é usada pelo animal em situações de perigo. Quando ele está numa situação onde existem alguns predadores, ele solta essa tinta para poder se camuflar e, na verdade, poder fugir dos seus predadores. Essa tinta ela não é tóxica, inclusive, em alguns lugares, ela é usada para culinária, ela é colocada em molhos, né? Então, toda essa glândula é presente nos cefalópodes, no caso das lulas. E aqui, nessa parte, nós vamos encontrar algumas estruturas que fazem parte da massa visceral. A massa visceral é um conjunto de estômago, de intestino, de órgãos reprodutores. Então, toda essa região aqui seria uma concentração de órgãos internos da lula. E no caso, como curiosidade, na hora que for preparar uma lula na culinária, né, então a primeira coisa que a gente faz é tirar essa película aqui, que nós chamamos de manto. E aí o que vai ser visível é o músculo, né? Esse músculo que seria a parte comestível da lula. E para finalizar, só destacar que esses animais, eles possuem um cérebro extremamente desenvolvido. Entre os invertebrados, é os que possuem um cérebro maior. Né? Por isso que eles se chamam cefalópodes. Céfalo, cabeça, podes, pés. No caso aqui, os pés transformados em tentáculos que acabam saindo da cabeça. Então, basicamente, é esse processo que vocês verão na aula de hoje. Gostaram do nosso vídeo? Então não esqueça de deixar o seu curtir e de se inscrever em nosso canal. E aguardem por mais vídeos do Professor Walter.